O que a gente vive sempre possui algo para nós. Nós nunca vivemos as coisas por acaso, à toa. E eu não estou falando no aspecto de ter um puta sentido, um puta propósito transcendental para tudo que a gente está fazendo, mas é sobre algo te levou ali. Numa equação, o resultado de uma equação nunca é por acaso. Todos os elementos da equação foram responsáveis para o alcance daquele resultado. O que a vida tem para nós? O único jeito de descobrir é se jogando. Porque se você não se joga, a única coisa que te resta é as ideias da sua cabeça. O que você fica imaginando, o que você fica ruminando e repetindo. Porque no geral os pensamentos acabam sendo isso. Nós não nos damos conta, mas boa parte do que pensamos é exatamente o que pensamos no dia anterior. São como hábitos que se formam de forma inconsciente e a gente fica preso nessa roda que pode ser tanto agradável como pode ser um inferno. E tudo depende dos pensamentos que você semeia. E até por isso mudar a forma que a sua mente funciona no dia a dia é um desafio grande. Porque você está quebrando um hábito e ao mesmo tempo que você está no processo de formar outro. Então são duas tarefas que exigem um esforço. E não um esforço daquela coisa de tipo sofrendo para fazer a coisa acontecer, mas no aspecto da dedicação, da constância. Insistir numa tarefa, não de uma forma que você force ela para ser, mas que você faça. Hoje que eu tenho para entregar é isso. Hoje que eu tenho para entregar é isso. Hoje não trouxe o que eu já trouxe em outros dias. Com certeza tem menos aqui, mas eu trouxe. E é literalmente um jogo de paciência, porque quanto mais você fica preocupado com o resultado, mais ele se afasta de você. É literalmente como se ele fugisse, porque você está perseguindo ele. E quando você só faz a sua parte, você fica em paz. E ele aos poucos vai indo atrás de você. Porque o resultado persegue a ação, e não quem persegue o resultado. E nesse jogo de paciência, quando você se dá conta, ele já está em você, o resultado já chegou. E você vê que você está diferente, as coisas estão acontecendo diferente. A vida é muito curiosa com toda a sua contradição. Isso faz dela fascinante para mim. Observar a vida, os fenômenos, tudo que surge, essa experiência em si é uma coisa tão única. Para mim tem um ar tão mágico e sublime que quando eu paro para pensar dos meus dias de mais sofrimento, na época da minha vida onde eu estava mais apegado ao sofrimento, eu estava identificado com ele, como se minha vida fosse aquela coisa desagradável que eu estava experienciando, não é tão simples de você ver essa sublimidade da vida. Porque é como se tivesse um véu na sua frente. Você só consegue ver a dor, experienciar a dor. E vive esperando que alguém vai te salvar. Porque você não se deu conta, a pessoa que vai te salvar está esperando alguém salvar ela. Eu fico pensando, o que será que nos faz ter tanto apego a essa posição? Eu geralmente tenho uma definição que eu considero muito simples e pobre para essa questão. Porque eu geralmente conecto a ideia do comodismo, do hábito, da falta de referência. A pessoa conhece aquela forma de viver. Todo mundo à volta dela vive daquele jeito. Porque esse estado que a gente entra, agarrado ao sofrimento, é o estado de todo mundo ao nosso redor. Porque quando você para ver o que você compartilhou de momentos com a sua família, com seus amigos mais próximos, você vê eles se retorcendo com os próprios sofrimentos deles. Então para você, esse é o destino da vida. Esse é o destino do mundo. Esse é o destino do ser humano. Se retorcer com o próprio sofrimento. Porque todo mundo à sua volta está se retorcendo com o próprio sofrimento. Então como a sua mente vai usar da criatividade dela para perceber que tem outras alternativas além de se retorcer com a dor? Eu fico imaginando um ser humano que pode ter trago essa solução para a sua própria experiência de dentro de si. E isso foi um feito impressionante, porque no meio de um ambiente que te bota tanto em outra direção, é um tanto que difícil fazer isso acontecer. Eu sinceramente diria até impossível, mas não diria improvável, mas chamaria de impossível no aspecto
de que nós somos o fruto do nosso ambiente. Nós somos o resultado de uma equação que já vem se formando e gerando outros resultados muito antes de nós nascermos. E nós estamos aqui e nós não somos esse indivíduo tão solto e separado que se autocria, se autofaz, se autoalimenta e tudo é resultado do que o próprio indivíduo fez de si. Nós somos o resultado do que o ambiente fez de nós. Então, mesmo que um ser humano que possa parecer ter tirado essa solução do nada, do próprio cu, vamos dizer assim, foi uma pessoa que, de alguma forma, o ambiente deu as ferramentas necessárias para ela poder chegar a essa conclusão. Mas nem todo mundo tem essa condição. Nem todo mundo é esse caso. E por isso eu acho a importância de certa forma, ser um ponto de referência que ofereça uma solução, que ofereça uma nova perspectiva, que mostre que tem um outro caminho para além dessa visão fechada e única da situação. E não é sobre estar certo, não é sobre ter a razão, mas é sobre estar aberto a questionar do quanto eu posso estar errado. Isso serve tanto para mim no meu papel que eu me vejo de ser referência de um ponto de oferecer outra saída, quanto para mim também no papel de me ver sofrendo com alguma situação e olhar e ver que talvez eu possa estar errado, talvez eu possa estar enganado. Por que precisa ser desse jeito? Quem disse que tem que ser desse jeito? Essa abertura para o engano, essa aceitação do talvez eu possa estar enganado, pode até de certa forma fragilizar o ego, fragilizar a sua confiança. Mas se você souber encontrar o equilíbrio, você tem confiança o suficiente para cometer erros e confiança o suficiente para cometer acertos, sabendo que você pode estar enganado, sem medo de estar enganado. Porque você pensar na probabilidade de você estar enganado não é um motivo para você não agir. Você age consciente dessa possibilidade. E isso foi algo que eu aprendi sobre confiança recentemente, que foi um tanto chocante para mim de certa forma. Porque eu tinha uma ideia da confiança sobre ser uma ilusão de que você nunca vai estar errado. Que você segue em frente porque você sabe que você não está errado. E perceber que confiança é sobre você seguir em frente, mesmo sabendo que pode estar errado, é não se importar com a possibilidade de estar errado. Foi como se desbloqueasse a possibilidade de eu ser confiante, porque o meu entendimento sobre confiança limitava o quanto confiante eu poderia ser comigo e com as minhas decisões. Porque eu tinha essa expectativa de que não, eu não posso confiar, eu posso estar errado, eu posso estar errado, eu posso estar errado. Eu levava o posso estar errado num ponto onde ele me permitia aprender muitas coisas com o mundo, mas eu não tinha encontrado o equilíbrio entre a possibilidade de estar errado e a determinação de realizar o que deve ser feito. Eu fazia um se contrapor ao outro. E é muito interessante na vida como a gente vai de um extremo para o outro e no meio disso tudo a gente encontra o equilíbrio. Inclusive tem uma metáfora que eu adoro para explicar todo esse fenômeno, toda essa trajetória, que eu quero fazer um vídeo aprofundando ela. Eu chamo de teoria do pêndulo. Se você pega um pêndulo numa ponta e solta ele, ele vai até um extremo e depois ele vai até o outro extremo. E dessas visitas que ele vai fazendo aos extremos, ele começa a encontrar o meio termo até a hora que ele se equilibra no ponto ideal entre os dois pontos. É fascinante para mim o quanto esse fenômeno se repete em várias situações diferentes na nossa vida. E pode criar a impressão de que nós não devemos ser extremistas nunca, nunca devemos visitar o extremo. Se o extremo é parte da sua jornada, se o extremo é onde você está, então viva o extremo. Tem algo nele para você. O que a gente vive sempre possui algo para nós. Nós nunca vivemos as coisas por acaso, à toa. E eu não estou falando no aspecto de ter um puta sentido, um puta propósito transcendental para tudo que a gente está fazendo, mas é sobre algo te levou ali. Numa equação, o resultado de uma equação nunca é por acaso. Todos os elementos da equação foram responsáveis para o alcance daquele resultado. Então o que você vive não é por acaso. Porque tudo que você viveu, tudo que veio antes de você,
foi necessário para te levar até esse ponto. E o que esse ponto é o fator necessário para o próximo que tem por vir a seguir. E por isso que eu acredito que nada é por acaso. Então, se você está no extremo, se você está se direcionando no extremo, não é que você deve dar meia volta e sair dele exatamente na mesma hora. Você vai seguir a sua natureza. E ela vai te levar onde precisa levar. E você vai descobrir o que tem lá para você. E se você viver por tempo suficiente, em algum momento você vai encontrar o meio termo. E vai chegar no equilíbrio das coisas. E perceber como não era nem o 1 e nem o 0. Mas sim o 1 e o 0 ao mesmo tempo. A vida é mágica.